Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Vimos no último programa que no tempo determinado, a verdade com toda a sua clareza seria apresentada ao povo novamente. A profecia de Daniel 12, versículo 12, diz que seria feliz quem vivesse nesse tempo. Falamos que a alegria foi num crescendo à medida que a reforma religiosa se espalhava. A profecia afirmava que bem-aventurado o que chega a 1335 dias. Daniel 12, versículo 12. Se nós somarmos 508, que é a data que marca a ascendência do bispo de Roma como líder incontestável, a 1335 anos, nós chegaremos ao ano de 1843. Nessa época, como consequência da ruptura de Lutero com a Igreja de Roma, surgiram muitas correntes religiosas, todas tendo como base a Bíblia e defendendo liberdade para todas as pessoas. Todas essas igrejas se alegravam por terem seus templos, poderem se reunir no dia e hora que achavam mais convenientes, poderem discordar de Roma sem correr o risco de morte. Vibravam por possuírem a Bíblia como regra de fé. Os cristãos se alegravam em crer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que é o único que pode perdoar pecados. Mas não eram somente estas duas verdades que precisavam ser ensinadas ao povo novamente. Já era um bom começo, porém apenas o início. Eles precisavam avançar no conhecimento das verdades da Bíblia Sagrada. A profecia de Daniel 8,14 diz que após 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Já tivemos o privilégio de estudar sobre esse assunto e hoje veremos o que aconteceu depois desse período profético. Há um conceito que preciso lembrá-lo novamente. A Bíblia tem que ser sua própria intérprete. Por isso precisamos dar uma olhada no sistema de adoração dos judeus para entendermos bem esta profecia. Segundo o Mishnah, que é a coleção de escritos judeus, o juízo de Deus começava no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas, e terminava no 10º dia, com a cerimônia da expiação. Até hoje é denominado Yom Kippur, que significa literalmente Dia do Juízo. Nesse dia, cada israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Levítico 16, versículo 30. Também nessa ocasião, o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário com sacrifícios de animais. Note o que a Bíblia diz sobre este assunto. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 23 e 24. Temos o desafio de, nesse programa, entendermos o que significa a purificação do santuário e que santuário será este. Esta profecia não pode se referir à purificação do santuário de Israel, porque essa purificação era realizada a cada ano. Aqui está se falando necessariamente da purificação do santuário nos céus. Hebreus 9, 25 e 26. Isto quer dizer que, se descobrirmos quando termina essa profecia, teremos descoberto o dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o dia do juízo dos seres humanos.
Já sabemos quando a profecia começou e só precisamos de um pequeno exercício para sabermos quando termina e, como consequência, quando o santuário celestial seria purificado. A profecia das 2.300 tardes e manhãs começou em 457 a.C. e terminou em 1844. Já vimos que a purificação do santuário não é o terrestre, mas sim o celestial. Vimos também que o dia da purificação do santuário terrestre era um dia de juízo para os judeus. Portanto, a partir de 1844, o mundo passou a ser julgado. Mas quem seria responsável por comunicar esta verdade? Como disse anteriormente, surgiram muitas igrejas cristãs que defendiam a Bíblia e a salvação em Cristo. Porém, para esse momento, João, no Apocalipse, menciona um anjo, mensageiros humanos, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7 e 8. Enquanto no céu se instalava o juízo, aqui na terra um cristão chamado Guilherme Miller, criado na Igreja Batista, começou a estudar a Bíblia. Quanto mais se aprofundava, mais se convencia de que existiam outras verdades na Bíblia para serem ensinadas e que nenhuma igreja estava dando importância. Miller começou um estudo sistemático da Bíblia. Descobriu a profecia de Daniel 8,14 e, após alguma resistência, começou a pregar a volta de Jesus, que, segundo ele, deveria acontecer entre 1843 e 1844. E assim a mensagem do juízo se espalhou pelo mundo afora, com muitos outros pregadores das mais diferentes religiões. Miller e uma grande multidão esperaram a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Porém, Cristo não veio. Dessa grande multidão, sobraram bem poucos e foram ver onde tinham errado e descobriram que a purificação do santuário não seria na terra, e sim no céu. Dia e noite, este pequeno grupo, chamado de adventistas, buscava mais luz da palavra de Deus, e aos poucos novas verdades foram sendo descobertas. Entre elas, o cuidado com a saúde, a mortalidade da alma e o sábado como dia de repouso. Amigo ouvinte, quero lhe fazer um convite. Deus precisa de mais pessoas para voarem pelo meio do céu, contando que vivemos num tempo de juízo e que em breve Jesus retornará a esta terra. Tome a decisão de ser um mensageiro dele, um restaurador de verdades da palavra de Deus. E creia nele e nos profetas dele. Você estará seguro e prosperará. Este é o programa número 92 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.